Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos a uma aula de geografia. Nós estamos no capítulo A Importância da Água para a Agricultura. Nós estudamos bastante o mapa do Brasil, vimos as regiões hidrográficas do nosso país, o ciclo da água, a água como um recurso natural renovável e muito importante para nós. Agora, nós vamos ver aqui sobre os reservatórios de água superficiais e subterrâneos. Superficiais que estão em cima, subterrâneo que estão em baixo. Em nosso país, também é muito comum o uso de águas subterrâneas, ou seja, aquelas que estão debaixo da terra. Os reservatórios são formados pela água das chuvas que entram no solo e se acumula em diferentes profundidades. Para a exploração dessas águas subterrâneas, é necessária a perfuração do solo e a construção de um poço d'água. Olha lá o poço d'água, que é um buraco feito no solo, utilizado para a captação de água. Então veja bem, é muito comum também ver em algumas casas o poço de água. Então tem gente que fala, que na minha casa não tem problema com a falta d'água porque eu tenho poço. Ou seja, a pessoa consegue ter acesso diretamente à água subterrânea. Então cava-se um buraco, né? Aí faz como num desenho animado que a gente conhece, por exemplo, da Branca de Neve, que tem o poço, que a bruxa vê as coisas, lembra? Então, como naquele desenho, isso é um poço d'água. Olha aqui o desenho também do nosso livro, a imagem do nosso livro. Vamos observar a ilustração, os tipos de poços encontrados no Brasil. Quais são? Acompanhe aqui com o nosso mouse. Temos o poço escavado ou caipira, que normalmente nós encontramos na zona rural. O poço escavado artesanalmente. Então, normalmente não é uma empresa que vai lá, que faz o buraco, a pessoa faz de uma maneira artesanal, mais sujeito a contaminações, ok? Então, está mais sujeito a contaminação. A pessoa desce com a cordinha, cava, pega com o balde, sobe. Mais ou menos assim. Nós temos o poço ponteira ou semi-artesiano, também visto nas zonas rurais. Ele é um poço escavado com ferramentas simples. Ele é um poço raso, como no outro, no poço escavado, porém ele tem uma bomba elétrica aqui embaixo que faz com que a água suba, certo? Não precisa ninguém ficar puxando a água. Aqui tem a bomba instalada que puxa a água. O outro tipo de poço que nós vamos ver aqui é o poço tubular ou artesiano. O outro era semi-artesiano, agora nós estamos falando do artesiano, encontrado nas zona urbana, nas cidades. É o escavado com sonda mecanizada. Veja bem aqui, nós estamos vendo um prédio bem bonito, vários, né? Este poço tubular ou artesiano, ele é um poço profundo, contrário dos poços que nós vimos na zona rural, que são rasos. Aqui nós temos um poço profundo. Ele tem aqui na ponta, ó, aqui em cima, estão vendo? A proteção sanitária. Pode ter revestimento tipo rocha. Aqui embaixo também tem uma bomba elétrica que fica bombeando a água lá para cima para levar para o prédio. E aqui tem uma proteção sanitária. Então, a higienização nesse tipo de poço é maior. E aí, você conhece algum tipo desses poços que nós vimos agora? O poço escavado ou poço caipira, ou conhece o poço semi-artesiano, ou já viu o poço artesiano? Qual desses você conhece? Vamos praticar agora um pouquinho a lupa na mão.
você vai fazer uma pesquisa. Agora você vai ser novamente como um cientista. Então, olha lá. Encontre uma pessoa que faça ou que já tenha feito uso de água extraído de um poço e faça a ela as perguntas a seguir. Então, você vai ver uma pessoa que já tenha pego água desses tipos de poço. Se você não conhece ninguém, dá uma pesquisada na internet, pessoas que já utilizaram poço artesiano ou semi-artesiano ou poço caipira e responda as perguntas aqui. Por que você fazia ou faz uso de água de poço? Eu posso adiantar para vocês também que muitas pessoas utilizam a água do poço porque é mais barato, certo? A pessoa não tem que gastar a água lá vindo das companhias de água e esgoto. Ela tem acesso direto à água vindo lá do subterrâneo. Número 2. A água do poço era ou é suficiente para o uso diário? A pessoa consegue usar todos os dias aquela água do poço? E pergunta também se é prático utilizar a água do poço no caso daquele poço artesanal ou poço caipira, o primeiro que nós vimos aqui, ó, que é um poço raso e que a gente vê que não tem bomba elétrica. A pessoa precisa puxar a água. Era prático de utilizar? Como era isso? Pergunta para a pessoa. E o número 3. Em sua opinião, a água que passa pelas estações de tratamento é diferente da água de poço? Explique. Então você vai verificar com a pessoa. A água que você pega lá do poço ou pegava, ela é diferente da água quando abre a torneira que vem da rede de tratamento? Se é diferente, por que ela vê essa diferença? No gosto, no cheiro, na cor? Faça essas perguntas para a gente perceber a diferença ali, certo? Vamos aqui continuar. Dependendo do local, a água pode ter origem em um reservatório subterrâneo mais profundo, chamado de aquífero. Os aquíferos são grandes reservas de água no lençol artesiano, que estão localizados em grandes profundidades. Então, ao contrário do poço, olha lá, que são encontrados em locais mais rasos ou profundos, os aquíferos são grandes profundidades. Por isso, são necessários muitos equipamentos de perfuração e tubulações para extrair a água do solo. Observe a ilustração a seguir. Então, olha ali, o aquífero a gente pode localizar tanto em zona urbana quanto em zona rural. Não é, pessoal, retomando aqui, porque é um poço caipira que nós também não podemos encontrar na zona urbana, tá? É mais comum na zona rural, como o poço semi-artesiano também ser encontrado na zona urbana. É que é mais comum localizar na zona rural, ok? Então, olha lá, ele é escavado com sonda mecanizada, então ele não consegue, como o poço caipira, ser cavado de uma forma artesanal, ou seja, uma pessoa sozinho, com a ajuda de 2 ou 3 amigos, fazer aquele poço. Aqui no aquífero, isso não é possível. Então, ele é menos sujeito à contaminação do que os poços que nós vimos. Depende da formação natural e física do terreno, ou seja, a pessoa não determina, aqui é um aquífero. Não, isso aí vem da natureza, da mesma forma que os poços também são, tá bom? Então, ele depende da formação natural e física do terreno, ele é muito profundo e para se captar água lá de baixo também se utiliza a bomba elétrica, que ela capta, ela puxa aquela água lá de baixo para a superfície e então as pessoas podem utilizar esta água. Certo, pessoal? Então,
Então vimos hoje algumas formas de encontrar a água no meio subterrâneo e como que ela vai para a nossa superfície. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve em mais uma aula de geografia. Cuidem-se! Tchau!